Olá a todos e todas, eu sou Óscar Puteroteres e você está no Bruxaria Sem Dogmas. Para quem não me conhece, meu nome é Sibiori Carklin, sou bruxo, mago, macumbeiro, realizando trabalhos espirituais e consultas oraculares há 13 anos e dono do blog da Bruxaria Sem Dogmas que existe há 10 anos. Abaixo está meu contato, meu WhatsApp para consultas e trabalhos espirituais e vamos para o vídeo. O vídeo de hoje é sobre Xangô, como um homem se tornou um orixá. Vamos ao vídeo? Então, pessoal, vamos lá. Xangô, quando o homem se torna orixá. Antes da gente falar de Xangô, como ele se tornou orixá, a gente vai ver sobre o pai de Xangô, né? Que não é cultuado como orixá no Brasil, mas é cultuado como orixá fora. Talvez seja minha ignorância, talvez o nome do pai dele seja uma das qualidades de Xangô, a qual eu desconheço. Vamos ver sobre o pai de Xangô e tudo mais. A história de Oramiyan, o pai de Xangô. Oduduwa é o progenitor de reis que governam cidades e reinos iorubás. Tais reis se chamam de Omo Oduduwa, filho de Oduduwa. Um deles, seu filho, Okambi, chamado de Yedekoseroake, jurou se vingar dos muçulmanos que mataram seu avô, Lamurudu, mas morreu antes, deixando 7 filhos, 5 príncipes e 2 princesas que deram origem a várias tribos iorubás. Interessante do povo Yorubá, existem mais descendentes do povo Yorubá no Brasil do que na África, do que na Nigéria, né? Um dos filhos foi uma princesa que se tornou mãe de Oroú, antepassado de Ou. A segunda princesa tornou-se mãe de Alaqueto, o progenitor de Queto, tá? E tem uma nação de Candomblé que se chama Queto, Jeje, Queto, Nagô e Angola, as 4 nações de Candomblé brasileiro. O terceiro, um príncipe, tornou-se o rei de Benim. O quarto, Orangum, rei de Ilá. O quinto, Onisabê, rei de Sabê. O sexto, Olupopô, rei de Popo. E o sétimo e último, Oramian, rei de Oió, um rei africano. Com a partilha dos bens de Ocambi, os bens foram divididos entre os 6 primeiros filhos e Oramian coube as terras do pai. Ganhava impostos dos irmãos que moravam em suas terras, ficando rico e poderoso, tornando-se Ooni de Ife, capital do reino Iorubá. Oranimian era chamado de Odedé, que significa minha palavra foi cumprida. Ganhou fama como grande caçador e conquistador. Marchou contra a cidade de Meca, ele e seus irmãos, a vingar a morte de Lamurudu, ancestral e pai de Oduduá. A rota até Meca demorava 90 dias, mas o caminho estava bloqueado por um exército de formigas pretas que bloqueava o caminho. Mudou de rota que o levou até Nupê, também conhecida como Tapá, uma cidade bem característica de Xangô. Lá ele conheceu Torossi, filho do rei Elenpê, tendo com ela um filho chamado Olunfiran, conhecido mais tarde por Xangô. Aqui Meca, né, é o lugar de peregrinação dos muçulmanos. Para invadir a cidade de Meca, consultou o rei da cidade de Bariba, que lhe fez um feitiço com uma jiboia e avisou que Oran Mian, para segui-la onde a cobra parasse, deveria construir uma cidade que seria rica e poderosa. Ele seguiu a jiboia com seu exército até um morro chamado Ajacá, onde a cobra ficou 7 dias e depois desapareceu. Oramian construiu ali uma cidade chamada Oió e lá prosperou. Numa das viagens de Oramian, Aifele decidiu ficar de vez, pois sentia-se velho e cansado. Ele disse ao seu povo: a partir de agora viverei recluso no bosque. Estou cansado, mas continuarei a olhar pela cidade. Se a cidade sofrer algum ataque, digam Oromian Ogum Madeo. Então virei com minha espada para expulsar os invasores. Por muitos anos, Ifé não foi agredida. Ifé não foi agredida. Em Oió,
Ajacá assumiu o trono para depois ceder ao seu irmão Xangô, cujo primeiro ato foi recusar tributo ao rei Ou, que tinha demanda com Ajacá. Ficou no poder 7 anos até abdicar, o que levou Ajacá a retornar ao poder de Oió. A gente vai ver as orixás, né, ligados à criação. Xangô, a gente vê que ele é um personagem humano que se diviniza, que se torna orixá. A jiboia, em fé, a vida seguia seu curso até que ocorreu um evento anual. Com dança e festa, o povo bebia muito emu, o vinho de palma. Muitos ficaram bêbados, disseram, Oram Mian devia estar aqui para dançar e cantar conosco. E disseram, vamos chamá-lo para liderar os festejos. Chamavam por Oram Mian em vão, a menos que dissesse as palavras secretas que somente os anciãos a conhecem. Os anciãos disseram, não é uma boa coisa chamá-lo porque é apenas um festival. Ele deve ser chamado apenas em ocasiões de grande necessidade. Com a insistência do povo, os anciãos cederam e disseram as palavras mágicas que significam estamos sendo atacados. A terra se estremeceu, Oramian surgiu bravo com armas nas mãos, estava escuro e ele não conseguiu distinguir uma pessoa da outra, não conseguiu distinguir uma pessoa da outra. Acreditou que o povo era inimigo e cravou sua lança nas pessoas que corriam por todos os lados. Quando amanheceu, Oramian viu os corpos sobre a terra e constatou que havia matado seu próprio povo. A dor foi tão grande que jogou suas armas no chão e disse: chamaram-me para vir rápido porque a cidade estava sendo atacada. Na escuridão da noite não percebi quem eram as pessoas. Por causa disso não lutarei novamente. Em seguida, firmou seus pés na terra, que se abriu e mergulhou nela. A terra se fechou e depois disso nunca mais foi visto em Fê. Na divinação de Ogum, ele também crava a espada no chão e some para baixo da terra, o mesmo que acontece aqui com o pai de Xangô. Oió e Fé foram cidades rivais em prestígio e poder. Elas entendem que suas fundações representam a história da criação do mundo ou o início de todas as coisas na Terra. É comum na tradição iorubá ocorrer o desaparecimento de personagens míticos sem a morte física e dolorosa, como o pai de Xangô que se crava uma espada e some para baixo da terra. Vão para o interior da terra para o início de sua deificação e organização de seu culto religioso. No local foi erguida uma pedra denominada Opal Oranian. Suas relíquias permanecem em fé e sua espada é colocada nas mãos dos reis atuais quando entronizados e sem a qual não seriam reconhecidos como soberanos. Oromiyan representa o ancestral fundador de uma facção e o primeiro chefe que organizou um povo político. Recebeu os títulos Alaieluá, Senhor do Mundo e da Vida, Onilê, Senhor da Terra. No Brasil é reverenciado nos cânticos da Roda de Xangô. Então é dito o nome do pai de Xangô nas cantigas de Xangô no Candomblé. Outra versão da origem de Oramiyan revela que Ogum, ao retornar de uma batalha, trouxe entre os prisioneiros uma linda mulher, Alakanje, com quem se relacionou. Ododuá, ao vê-la, quis ela para si, tendo Ogum concordado. Dessa dupla relação nasceu uma criança de duas cores, o lado esquerdo mais claro que o lado direito. O fato passou a ser lembrado nas festividades quando as pessoas pintam dos lados do corpo de cor branca. Oió é uma cidade registrada nos mapas como a antiga Oió, por ter sido destruída durante guerras tribais e que posteriormente foi reconstruída em outra região, mais ao sul, né, outra região mais ao sul. Foi da cidade antiga que veio para o Brasil como escravos o contingente Nagô no período de 1780 a 1840 e que viria a se organizar em torno do candomblé do Engenho Velho, na Bahia. E a Nassau, a matriarca do candomblé do Brasil, pertencia a esse grupo. Agora que falamos do pai de Xangô, vamos falar do orixá Xangô, tão conhecido no Brasil, e como que ele se tornou divino, como que ele se tornou um orixá. Nativo da cidade de Tapá, fronteira com o Rio Níger, o culto de Xangô é fruto do sincretismo cultural desse povo com a cidade de Ifé, pois nasceu da união de Oromiyan e Torozi, a filha de Enlepê, rei de Tapá. Retornando mais tarde para sua região, Oronimã fundou a antiga cidade de Oió, localizada próximo ao monte Ajacá.
Xangô viveu sua infância e juventude nas terras de Tapá, depois indo para outras cidades, conquistando uma delas, denominada Cossô, lá assumindo a condição de líder do povo como Obá, seu rei. Xangô sonhava em assumir o reinado de Oió, que tinha como regente Dadá, a Jacá, seu irmão mais velho, que não estava à altura do cargo por ser passivo e indolente. Xangô invadiu Oió e destronou o irmão, que se instalou na cidade de Selê. Passou a ser o número 30, é, Alarfim de Oió, permanecendo no trono durante 7 anos, gerando inúmeras, é o 30º mesmo, gerando inúmeras histórias de suas façanhas e seus casos de lutas e paixões, segue uma delas. Xangô, como soberano de Oió, assumiu o cargo de guerreiro, pois essa fase do povo iorubá era dedicada a conquistas, com isso seu trono se expandiu, se tornando soberano legítimo reconhecido por todos. Seus exércitos dominaram todos os seus opositores e assim todos os demais reis reconheceram sua supremacia. Dois guerreiros se destacavam no exército de Xangô, Timi e Gibon-Ka. Ebiri, conhecidos e respeitados por todos. Suas vitórias eram sempre lembradas, o que incomodou Xangô, que dizia: Sou o Alafim de Oió, o Obá dos Obás, e mesmo os meus exércitos conquistarem tudo, não é só a mim que elogiam. Refletiu e imaginou uma maneira de se livrar da força que os dois tinham junto ao povo de Ifé. No outro dia enviou uma mensageira à casa de Timim. Na cidade de Edé as coisas não andam bem. Lá o povo não demonstra respeito necessário ao Oió. Vá, estabeleça a ordem e oprima aqueles que buscam a desordem. Permaneça lá e seja a autoridade de Edé. Timi agradeceu a confiança e disse: Grande Xangô, farei o que me pede. Edé voltará a ter ordem e será submissa a Oió. E foi para casa se preparar para a viagem. Levou seus amuletos no pescoço e nos braços. Pegou o arco e as flechas flamejantes que usava nas batalhas e que o faziam tornar-se invencível. Montou seu cavalo e com alguns guerreiros seguiu para Edé. Xangô pensou: Agora me livrei de um dos meus heróis, que certamente será morto tentando conquistar Edé. Porém, chegaram notícias de que Timim conseguiu vencer a batalha. O nome de Timim havia se tornado maior do que antes e a cidade de Edé se desenvolveu como potência militar poderosa, repercutindo em Oió, deixando Xangô muito aborrecido. Então começou a elaborar um grande plano. Mandou chamar outro herói, o Gimbonká, e o instruiu: Vá até Edé, onde Timim governa. Quando ele partiu daqui, prometeu tornar a cidade submissa a Oió. Em vez disso, ele a fez altiva e vaidosa, como se Oió fosse uma aldeia sem nenhuma importância. Vá e derrote-o, traga-o de volta usando seus poderes. Ouvindo isso, Gibon-Ka disse que não tinha raiva de Timi e disse a Xangô: Grande Alafim, eu escuto suas ordens, mas lembre-se de que eu e Timim combatemos juntos. A dor de um sempre foi a dor do outro. Quando um de nós se feria, o outro ajudava. Aliviamos a nossa sede no mesmo copo. Como lutarei contra Timi? Um de nós certamente morrerá. Xangô disse que já havia pensado nisso e elogiou o poder de Gibon-Ka, dizendo que ele era muito eficaz e que ele iria vencer sem causar nenhuma morte. O que Xangô tinha em mente era que quando os dois se encontrassem, um dos dois morreria e assim ficaria mais fácil de ele enfrentar apenas um. Giboncar respondeu a Xangô: Eu irei até Edé e falarei com Timim, como se fala um companheiro de muitas batalhas. Eu o convencerei a retornar. Dizendo isso, foi para sua casa, carregando consigo seus talismãs. Pegou seu chifre de antílope, onde dentro continha um de seus grandes poderes ligados a encantamento. Partiu tendo em frente o tocador de atabaques cantando seus feitos e glórias. Algum tempo depois, o povo de Edé começou a ouvir os cânticos e os sons do atabaque, viram admirados a chegada de Gimbonká. Ele era forte e violento e o seu corpo estava quase coberto com sacolas de couro contendo a força de seus poderes. Na mão trazia uma lança e sob seu escudo estavam as marcas tradicionais de seus feitos. O povo correu até a casa de Timim, gritando que Gimbonká havia chegado e estava trajando roupas de guerra. Timim o aguardou na porta da sua casa. Gimbonká aproximou-se e disse: Timim, meu companheiro de guerra, Xangô me enviou até aqui
para te trazer de volta. Peço que se prepare para a viagem. Timi respondeu: Gimonká, você percorreu comigo várias regiões e agora está de volta a Edé? Porém, não posso voltar com você, pois sou agora o Obá dessa cidade, o rei. Obá é rei. Quando Xangô me mandou para cá, ele não disse para voltar, portanto, não irei. Todos observavam com apreensão o diálogo. Gimonká disse então: Meu amigo, devo lhe dizer que Xangô me ordenou que se você não viesse comigo em paz, eu teria de levá-lo à força ou lutar para decidir o caso. Timi se surpreendeu. Gimonká, você teria coragem de usar suas armas contra mim? Sou seu companheiro e amigo de muitas batalhas. Mesmo lamentando, Gimonká foi irredutível. Infelizmente terá de ser dessa maneira. Prepare-se, vamos lutar. Timin foi se preparar, cobriu-se com seus talismãs. Em suas mãos, seu ofá, Iná e as flechas flamejantes. Os tocadores de atabaques dos dois heróis começaram a cantar louvores. Timin armou sua flecha flamejante em posição de ataque. Gimonká segurou seu chifre de antílope, onde trazia o seu poder de encantamento. Gimonká, enquanto fita Timin, começou a recitar um determinado ofó, reza de encantamento, que terminava com as seguintes palavras. Eue Tiabajá Lou Otum, folhas apanhadas do lado direito. Otum Nigbe, são conservadas na mão direita. Eue Tiabajá Lou Ossi, folhas espalhadas do lado esquerdo. Ossi Nigbe, são conservadas na mão esquerda. Asofunfon Nitiji Ajá, uma trepadeira fica sempre imóvel. E o Outimi Sizum Ni Kosum. Você, Timin, fica imóvel, durma, não acorde. Imediatamente, Timin entrou em sono profundo. Suas armas caíram no chão. Gimonká abaixou-se e pediu ao povo para colocá-lo em cima de um cavalo, levando-o de volta para Oió. Foi direto ao palácio de Xangô e disse: Nós nos preparamos para a luta, mas com meus encantamentos o coloquei para dormir. Xangô pediu que o acordasse. Quando Timin se levantou, o povo ridicularizou com frases e risadas. Gimonká dispersou o povo e seguiu calmamente para casa. Xangô estava muito aborrecido, pois os dois heróis continuavam em Oió. Chamou Timi e disse: Pensei que fosse derrotar Gimonká, mas deu-se o contrário. Ele o fez dormir e agora o povo zomba de você. Você não pode ser humilhado diariamente. Se desejar, anunciarei uma nova luta entre vocês. Timi respondeu: Sim, me encontrarei novamente com Gimonká e a morte deverá cair sobre um de nós, e um novo encontro foi anunciado. No outro dia, os dois guerreiros, os tocadores de atabaques e o povo se reuniram na praça principal de Oió. Havia uma grande agitação. Timinha tirou uma flecha flamejante em direção a Gimonká e Gimonká dirigiu seu chifre de antílope para o leste. A flecha então tomou o rumo do leste. Uma a uma, Gimonká desviava as flechas, seja para qual for a direção que apontava. Gimonká começou a entoar o cântico para imobilizar Timin. Timin caiu adormecido. O povo fez alarido e os tocadores tocaram a vitória de Gimonká, que em seguida despertou Timin e se afastou do combate. Xangô não gostou nem um pouco, mandou chamar Gimonká e lhe disse: A árvore foi curvada, mas ainda continua a crescer. Você tem curvado Timin, mas ele ainda vive, portanto você deverá lutar novamente. Furioso com o que ouviu, Gimonká respondeu a Xangô: Duas vezes eu lutei contra Timin para satisfazê-lo e duas vezes eu o derrotei. Isso não tem lhe agradado. Suponho que nunca ficará satisfeito enquanto nós dois estivermos vivos. Muito bem, lutarei a última vez contra Timin. Depois a luta será entre mim e você. Um de nós deverá deixar Oió para sempre. Assim os dois heróis se enfrentaram pela terceira vez. Estava a multidão reunida e os músicos novamente. Xangô se sentou na sua cadeira em formato de pilão, colocada sobre ela uma pele de leopardo. Da mesma forma como antes, Gimonká dominou Timin com seu encantamento. Com sua espada, ele cortou a cabeça de Timin e jogou aos pés de Xangô, dizendo: Aqui está a cabeça que tanto querias. Xangô se levantou bastante irritado e ordenou aos seus guardas que agarrassem Gimonká e o matassem com fogo. Armaram uma enorme fogueira, amarraram Gimonká com cordas fortes e lançaram as chamas. O povo chegou perto da fogueira para ver o herói morrer, mas para surpresa de todos, Gimonká se ergueu em meio às chamas e fixou os olhos em Xangô. Quando as cordas foram consumidas pelo fogo, ele andou nas chamas sem que elas o queimassem. O povo de Oió, que a tudo assistia, ficou aterrorizado.
Somente Xangô e sua esposa Oiá permaneceu no local enquanto o povo fugia apavorado. Oiá e Yansan, né? Gimboká se aproximou de Xangô, mostrou seu corpo sem nenhuma queimadura e disse: Agora, Xangô, tudo acabou para você em Ioió. Deixe a cidade em 5 dias e nunca mais retorne. Em represália, Xangô abriu sua boca e uma enorme chama envolveu Gimboká, porém resistiu-se a ela, não lhe causando qualquer dano. Vendo que nada poderia derrotar Gimboká, Xangô se retirou-se para seu palácio. 4 dias haviam se passado e o povo de Oió cantava louvores a Gimboká, agora seu novo líder. Ao anoitecer do quarto dia, Xangô demonstrou vontade de deixar Oió sem luta no exílio voluntário. Na escuridão da noite, acompanhada de Oiá e de seus criados fiéis, seguiu viagem em direção à cidade de Tapá, com o intuito de ficar com a mãe. Por 7 anos, Xangô havia governado Oió. E agora se retirava triste vendo seu povo se voltar contra ele, tendo ele feito tanto pela cidade de Oió. Pelas florestas seguia a comitiva de Xangô, que raramente falavam. Estavam todos angustiados. Em certo ponto da caminhada, Xangô notou que seus criados abandonaram o exílio e somente sua esposa Oiá permanecia com ele. Xangô fitou Oiá e disse: Coquim, Buru, Tiki, Oma, Enikan, Moni. Por pior que alguém seja, há sempre quem goste da gente. Dizendo isso, pediu que Oiá o aguardasse no local e se retirou para o interior da floresta. Lá pegou uma corda e amarrou numa árvore denominada Ayan, enforcando-se. Oiá, que estava aguardando ao perceber que Xangô demorava, resolveu ir até o local onde ele podia estar. E lá o encontrou enforcado. Ficou desesperado e voltou para Oió, gritando que Xangô havia se suicidado. Os adversários de Xangô se rejubilaram e fizeram festas pelo acontecido, gritando: Obaçou, Obaçou. O rei se enforcou. A partir daí começaram a humilhar e a brigar com os adeptos de Xangô. Oiá foi procurar Mogibá, auxiliares diretos de Xangô, e com eles retornou à floresta. No local em que deveria estar o corpo de Xangô, nada foi encontrado. Ouviram, porém, a voz dele vinda de dentro da terra, dizendo que havia se tornado um orixá e que deveriam voltar para Oió, pois todos teriam uma lição do seu poder. Lá retornando, relataram o acontecido, mas não se importaram e continuaram a festejar. De repente, o céu começou a escurecer, acompanhado de fortes ventanias. Raios caíam em todas as direções, atingindo as casas e as incendiando. A tempestade envolveu Oiá e fez as rochas se deslocarem, destruindo caminhos e causando mortes. O Babalaô, pai de santo da cidade, foi convocado para descobrir a causa de tudo. É Xangô, ele está zangado pela afronta que recebeu de seu povo. Pediu que trouxesse oferendas para serem preparadas, aves, carneiros, azeite de dendê e oroguibó. Seguiram para o local onde se sabia que Xangô havia morrido e lá depositaram as obrigações. Olhavam para o céu e viram o sinal da aceitação de Xangô surgindo o seu símbolo de formato similar ao machado de 2 gumes e denominado Osé Inã, formado pelos raios que brilhavam. Então todos começaram a gritar: Obá Cossô, Obá Cossô. O rei não se enforcou, que passou a ser a frase que simboliza a fidelidade a Xangô e que deveria ser sempre repetida. Então a natureza se acalmou com aquele ato de devoção e submissão. O local se tornou então um santuário popularíssimo de Xangô, nos arredores da atual Oió, onde sucessores dos reis e descendentes de Xangô são tradicionalmente coroados. A árvore Igibia Ayan passou a representar o caminho que conduziu Xangô à divinação como orixá, em cuja base são depositados sacrifícios e oferendas. Quanto a Oiá, companheira até os últimos momentos de Xangô, então sozinha resolveu retornar a Tapá, mais precisamente a cidade de Irá, sua terra de origem, lá desaparecendo no interior da terra. Novamente a gente vê esse tipo de virar orixá se enfiando no interior da terra, surgindo depois, sob o encanto dos ventos, predecessores das tempestades, dos raios e trovões. Em sua memória, o povo iorubá associou ao rio Níger, dando-lhe o nome de Odoiá, cuja delta, formado por 9 cursos d'água, reverencia seus 9 filhos postos no mundo. Outra variante da história revela que a razão de as casas terem sido incendiadas foi devido a uma ordem recebida por Mogibá,
servo de Xangô, para que fosse à terra de Ibaribá e lá buscasse algo que fizesse com que Xangô se tornasse respeitado por todos e não continuasse sendo motivo de ridículo. Conseguiram algumas folhas mágicas de Ossan e colocaram-nas nas casas dos adversários, e essas começaram a queimar, lastrando-se o fogo por toda a cidade. A cidade de Ibaribá é sempre citada nos relatos primordiais quando se fazem necessários trabalhos de grande magia. Xangô representa o princípio da justiça, é visto como o justiceiro de Olodumaré e cognominado de Obá Jacutá. Já lançar, ocultar pedras, que seriam os Edum Ará, Edum Machado, Ará Trovão Relâmpago, meteoritos que atingem a Terra. Essas pedras se prestam para o assentamento de Xangô nos cultos religiosos. Seus elementos são o fogo, os raios e os trovões. Apesar de sua natureza violenta, Xangô possui o poder da fertilidade através das chuvas que se seguem ao som dos trovões, reabastecendo o solo, os lagos e os rios, oferecendo à humanidade uma de suas necessidades básicas. Oió, antigo Império Yorubá, situado na curvatura do rio Níger, ao norte. No apogeu, rivalizava com Ifé. Lá o culto a Xangô tem uma atenção maior onde fica situada a floresta da costa do Guiné, que figura como a segunda floresta em todo o mundo em frequência de raios e trovões. Alafim é um título dos soberanos de Oió que foram os seguintes: 10º, Oramian, 20º, Ajacá, 30º, Xangô, 40º, Ajacá, 50, Aganju. Os Yorubás se denominavam filhos de Oduduá, tendo encabeçado a lista dos reis de muitas cidades. Como era costume dar primazia ao Oduduá nas fundações das cidades Yorubás, sendo sempre o primeiro soberano. O fato explica a razão de Xangô ser o quarto rei de Oió, sendo Oduduá o primeiro. Ofó são recitações de encantamentos. Ossé, símbolo de Xangô em formato de machado ou chifre de carneiro. Carneiro representa o seu poder destrutivo, é uma representação de dois raios em direções opostas, denotando a condição de que a justiça é cega, sendo a potência dos relâmpagos comparada ao machado. Dadá, nome dado às crianças que nascem com um tufo de cabelo em forma de coroa. Edé, cidade situada a sudoeste do Ossogbó, cujo soberano é denominado Timi-Edé. Odó, o pilão, um dos símbolos por excelência de Xangô, devendo ser colocado de cabeça para baixo devido ao seu peso, servindo como suporte e trono para a imponência de Xangô, símbolo de seu poder. Ayan, árvores também conhecidas como Igi, Agé e confundidas com Obi, justificando Xangô ter isso como Kizila, aquilo que faz mal ou não agrada, por ser enforcado numa árvore de Obi. Orogbó, fruto em forma de pêssego e cuja semente em formato liso e ovalado é indispensável nas oferendas de Xangô. Orogbó, Niobi, Babami. O Orogbó é o Obi de meu pai. O Obi, que é usado em todos os santos, nas obrigações de candomblé, é Kizila de Xangô. E essa é a nossa substituta. Ao contrário do Obi, não abre em gomo, sendo necessário um tipo de corte especial para servir como oferenda em modalidade de jogo. Cabe esse lê, saudação que se faz ao rei quando se ouve o som do trovão. Caô, cabe esse lê. Babalaô, sacerdotes responsáveis pela conduta com o plano divino através de diversos sistemas divinatórios denominados Ifá. Oiá, Yansan, também conhecido como Yansan, cuja origem seria de três expressões distintas. Abori, a Messan, aquela que possui 9 cabeças. No templo de Oiá, em Orocô, existe uma imagem dela com 8 cabeças em torno de uma maior que simboliza o delta do rio Níger. Iá, Messan, Orum, mãe dos 9 filhos postos no mundo, com alusão aos 9 espaços que servem de morada para os seres divinos. Yaosan, mãe da tarde, expressão dita por Xangô ao comparar a beleza de Oiá ao maravilhoso crepúsculo africano. Irá, Oiá Olenirá, Xangô Oleni Kossô. Oiá entrou na terra de Irá, Xangô entrou na terra de Kossô. Expressão usada nos textos para indicar a transformação de seres históricos e mitológicos em divindades. Dadá Jacá, filho mais velho de Oromiyan, pai de Xangô, após ceder o reino a Xangô, foi viver em Selê
como revela os cânticos da roda de Xangô. O primeiro ato de Xangô no reino de Oió, com a abdicação de Xangô, posteriormente substituídos por Aranju, seu filho. Baianani é a irmã mais velha de Xangô que veio a se suicidar quando soube que ele se enforcou. Seu nome é uma expressão Babaiani, papai escolheu-me, dita quando foi constatada que ele era a encarnação de um ancestral da linhagem paterna. Também a denominação de uma coroa feita de búzios, em outros casos, denominação da mãe de Xangô. A fundadora do candomblé de Gantuá, a Omiamacê, Maria Júlia da Conceição Nazaré, era filha de Dada Baiani Ajacu. Ou Firã era o nome pelo qual Xangô era conhecido. Firã, aquele que procura disputas, provocador. Xangô era conhecido por provocar brigas e disputas a ponto de Chapanã, também conhecido como Omulu, sempre interceder por ele. Ambos são originários de Itapá e se dizem irmãos a ponto de os devotos de Xangô se considerarem imunes às doenças infligidas por Chapanã, conforme o dito Kociorum Tiegibon Mafim Omu Aboluocê. Não há mal que o irmão mais velho possa fazer ao mais novo. O sincretismo, né, na Umbanda com São Jerônimo, e deixo para vocês, meu pai São João Batista, ele é Xangô, Senhor do meu caminho até o fim, se um dia me faltar a fé em meu Senhor, derrube essa pedreira sobre mim. Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá o nó. Xangô, meu pai, amarra os inimigos no cipó. Estão queimando vela pra me derrubar. Eu já fiquei doente, meu pai, sem poder andar. Agora estou aqui, é pra saudar Xangô, que mira essa macumba no peito de quem mandou. Xangô, meu pai. Meu pai São João Batista, ele é Xangô, Senhor do meu caminho até o fim. Se um dia me faltar a fé em meu Senhor, derrube essa pedreira sobre mim. Muito obrigado a todos e todas. Se você deseja uma consulta espiritual ou um trabalho espiritual, me procura. Meu WhatsApp está aqui embaixo no vídeo. Também está divulgado nas redes sociais, Facebook e Instagram. Tá bom, pessoal? Vou deixar duas sugestões de vídeos aqui. O vídeo sobre Ogum e o vídeo sobre o meu santo, Obaluayê. Vou deixar para vocês verem como é assunto correlacionado. Você que tem interesse, convido a assistir mais essas videoaulas. Você que assistiu até o fim, comente aqui no comentário para a gente aumentar o engajamento e para eu saber que você viu até o fim. Xangô é a justiça, tá bom? Xangô é a justiça. Muito obrigado a todos e todas. Abdiana, Abilúcifer, Satanás é amor. Tchau, pessoal!